Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. E vamos lá para mais uma aula importantíssima de Matemática 2, nossa aula 6, em que a gente vai falar de Teorema de Pitágoras e outras relações métricas no triângulo retângulo. Essa é uma aula muito importante, eu tenho certeza que vai cair na sua prova. Em todo vestibular, pelo menos você tem que fazer um Pitágoras ali. Você vai fazer pelo menos um, no mínimo, na prova de geometria, de matemática. E junto com a aula 5, são duas aulas muito importantes, inclusive eu vou usar a aula 5 para demonstrar essas relações métricas, então espero que você tenha assistido já também essa aula 5, tá? Então vamos lá. Para quem não lembra, esse é a nossa representação do triângulo retângulo, que é aquele que tem 90 graus, representando aqui por esse quadradinho aqui. Deixa eu pegar um laser que eu descobri que tem aqui, adorei. Então, Léo, mas ele tá torto aqui. Ele tá meio deitado aqui, mas vai ser mais fácil porque depois eu vou representar a altura nele. Então vamos lá, dos lados dele. A gente tem um pequeno latido de cachorro aqui, desculpa, mas vamos lá. Então, onde que eu parei aqui? A gente estava falando dos lados desse triângulo retângulo. Então, como maior lado, a gente vai ter aqui o que a gente chama de hipotenusa aqui no caso, tá? Ela sempre vai ser o lado maior do triângulo retângulo, e como o lado maior está na frente do ângulo maior, ela vai estar na frente do ângulo aqui de 90 graus. Os outros lados a gente chama de catetos. Aqui eu representei pelas letras B e C. Geralmente aqui a hipotenusa a gente representa pela letrinha A, mas não necessariamente, tá? Aqui eu vou traçar a altura. Lembra que eu falei que deitei esse triângulo para traçar a altura? Para vocês enxergarem melhor e é para a gente demonstrar as relações métricas mais fácil. Então aqui tracei a altura faz com o outro lado 90 graus. Aqui é a altura relativa à hipotenusa, tá? Lembra que tem as outras alturas relativas aos catetos, que são os próprios lados, né? Em relação ao vértice desse cateto C aqui, vai ser o próprio ângulo de 90, fazendo esse ângulo com o cateto B aqui. Então aqui eu tenho a altura. Tracei a altura, a gente tem aqui a hipotenusa fica dividida entre duas partes. Essas são as chamadas projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Porque é como se a gente colocasse uma lanterna aqui em cima desses catetos e a sombra deles projetam na hipotenusa esses segmentos aqui M e N. Então tá, aqui vem desse vértice até aqui a altura e o M desse vértice até aqui a altura. São as chamadas projeções dos catetos sobre a hipotenusa, tá? Então vamos lá, eu tracei a altura, eu estou vendo aqui três triângulos. Três triângulos, né? Cadê? Aqui, ó, um é o branco, grandão, maior. E traçando a altura, a gente tem esses dois aqui, ó, esse amarelinho e esse mais vermelhinho aqui. Três triângulos, então. Vamos analisar os ângulos, porque eu vou usar a semelhança para mostrar para vocês essas relações métricas. Vão ser aqui 4 relações métricas mais o teorema de Pitágoras. Mas se você não lembrar de uma delas, dá para fazer pela semelhança mesmo, segundo a aula 5, tá? Vamos analisar aqui, ó, primeiro os ângulos aqui do triângulo maior. Eu chamei aqui esse ângulo de uma linha, esse ângulo de duas linhas. Eles são complementares. O que é complementares, Léo? Que a soma dá 90 graus. Eu já falei isso em aulas anteriores. Eu tenho um triângulo retângulo aqui, eu tenho 90 graus aqui. Lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus? Então, mesma coisa que no triângulo retângulo também. Se eu tenho 90 graus aqui,
os outros ângulos vão ser complementares, para dar 90. 90 mais 90, 180 graus. Ok, esses dois ângulos, aqui embaixo, ó, vai estar no mesmo lugar, aqui e aqui. Só que olha só, se nesse vértice aqui eu tenho um ângulo, uma linha, tem um ângulo de 90 graus, quanto vai ser esse daqui? Ué, Léo, se eles são complementares, o outro ângulo não vai ser nada mais além de duas linhas. Olha só que legal. Ele está aqui, ó. Está aqui, ó, no triângulo maior. Está aqui, ó, traçando a altura aqui. Vamos olhar para esse triângulo vermelhinho aqui. Se aqui eu tenho um ângulo duas linhas, esse daqui vai ser qual? Uma linha, porque eles são complementares. Olha só que legal, achei os ângulos. Então, por semelhança, deixa eu tirar essa altura aqui desse triângulo maior. Vamos analisar o maior para o triângulo amarelinho. Olha só, eu vou analisar os ângulos de 90 primeiro. Ó. Lembra, para enxergar a proporção, liga o lanternão. Se você não viu a aula 5, veja aí. Eu falo de semelhança, regrinha de semelhança, diquinha, ajuda a enxergar a proporção. Para enxergar a proporção, liga o lanternão. Qual lado o ângulo de 90 graus está enxergando? O A. Coloquei o A aqui, ó. Aqui. O A é a hipotenusa. Eu vou para o triangulinho menor. Está vendo o ângulo de 90 graus aqui? Qual lado que ele está enxergando? Pelo lanternão, o C. Então, A está para C. Fiz essa relaçãozinha aqui. Assim como, vou pegar o ângulo de uma linha. Qual que ele está enxergando? B. E no menor, o H. Então, eu traço essa relação aqui, ó. A sobre C igual a B sobre H. Multiplicando em cruz, a gente fica mais fácil de gravar, ó. A vezes H é igual a B vezes C. A vezes H, B vezes C. A vezes H, B vezes C. Olha só, se eu souber, por exemplo, os três lados de um triângulo retângulo, eu posso descobrir a altura. Ou se eu tiver a altura e estiver faltando um dos lados, eu posso usar essa formulinha aqui. Rapidinho eu vou descobrir o que falta. Mais uma relação, ó. Vou analisar esses dois triangulinhos aqui de baixo. Ó. Peguei o H aqui, o lado que está na frente do ângulo uma linha. Qual que ele está enxergando? O H. E do outro triângulo, o ângulo uma linha aqui, ó, está enxergando o lado N. Então, eu tenho essa relaçãozinha aqui. H está para N, assim como peguei o ângulo duas linhas aqui. Qual que ele está enxergando pelo lanternão? O M. E do outro triângulo, o H. Posso fazer essa relaçãozinha aqui, ó, multiplicando em cruz, a gente tem que H ao quadrado, M vezes N. É a famosa regrinha do ping-pong. Altura ao quadrado, ping-pong, ping-pong. Altura ao quadrado, ping-pong, ping-pong. Altura ao quadrado, ping-pong. Você só multiplica as projeções dos catetos aqui, ó. H ao quadrado, ping-pong, ping-pong. Olha aqui, ó, o laserzinho aqui, ó. Tô adorando esse laser aqui, descobri agora. Vou usar muito, adorei. Altura ao quadrado, ping-pong. Parece idiota, mas vocês vão lembrar por essas diquinhas mais fáceis. Terceira relação. Vou analisar o triângulo maior com esse triângulo menorzinho aqui. Eu tenho que... Peguei o ângulo de 90 graus de novo. A, ele está enxergando o A. E o menor está enxergando o C. A está para C. Assim como o ângulo duas linhas aqui. Aqui nesse daqui, no primeiro, eu peguei o ângulo de uma linha. Agora aqui eu estou pegando de duas linhas. O de duas linhas no maior está enxergando o lado C. E o menorzinho aqui está enxergando o M. Posso fazer essa relação aqui por semelhança. Quem não está entendendo essa semelhança, vê minha aula 5. Lá eu falo de semelhança. Multiplicando em cruz, eu tenho que C ao quadrado é igual a vezes M.
Ou seja, para eu descobrir esse lado C ao quadrado, um cateto C ao quadrado é a sua hipotenusa, tudão aqui, vezes a sua projeção. Ó, para guardar, é a projeçãozinha que cai sobre ele, a sombrinha dele, ó. O M aqui. Tá? Esse aqui. Então, C ao quadrado é o tudão por esse pouquinho aqui, ó. C ao quadrado, tudão por esse pouquinho. A vezes M. Tenho essa relação aqui. E quarta e última relação, vou analisar o triângulo maior com esse vermelhinho aqui. Peguei o lado que o ângulo de 90 graus enxerga, pelo lanternão está enxergando o A. Vamos ver no triângulo vermelho qual lado que o ângulo de 90 está enxergando, pelo lanternão é o lado B. Então, A está para B, assim como aqui no triângulo maior, peguei esse pequenininho, o ângulo, uma linha aqui, está enxergando o lado B. E do menor, uma linha está enxergando o N. É a mesma coisa que eu fiz da outra. Ó. Se eu multiplicar em cruz, eu tenho que o outro cateto é ao quadrado, é a hipotenusa vezes a sua projeção. Olha só que legal. A mesma coisa do outro. O cateto ao quadrado, B ao quadrado, é o tudão, a hipotenusa, sobre sua projeção. Ó. É a sua sombra aqui. É a sombra que faz. B ao quadrado, A vezes N. Tenho essas 4 relações. Ah, Léo, cadê o Pitágoras? Gente, o Teorema de Pitágoras tem 400 maneiras de você demonstrar ele. Mais de 400 maneiras. Não é exagero mesmo. Realmente tem mais de 400 maneiras de demonstrar o triângulo retângulo. Aqui vou usar uma delas. E uma bem simples, que é somar essas duas equações. Vou somar essas duas equações aqui. Vamos ver no que vai dar. Olha aqui. Vou somar essas duas equações aqui. Ó. C ao quadrado igual a vezes M. B ao quadrado igual a vezes N. Então, somo no primeiro membro. Tenho que C ao quadrado mais B ao quadrado é igual a vezes M mais A vezes N. Olha só, tem o A em evidência aqui, ó. Vou pôr em evidência. Chitãozinho chororó. Evidência aqui, ó. Coloquei em evidência. Tá bom, eu tenho que A vezes M mais N. Só que olha só, no triângulo anterior que a gente colocou, ó, o M mais o N dá o A. Olha só. Então, vou substituir ali, ó. M mais N dá A. Olha só que legal. A vezes A ao quadrado. Passei para o outro lado, eu tenho que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O famosíssimo Teorema de Pitágoras. Olha só. Ele apareceu aqui. Guarda para sua vidinha aqui, ó. As relações anteriores, as 4 que eu mostrei, não é certeza que cai. Essa daqui é certeza que cai. É certeza que cai. Vai cair com certeza em uma provinha sua de vestibular. Cara, você sempre tem que pensar. Triângulo, retângulo. Fez 90 graus, lembra do pitch. Pensa no pitch, que você pode não ter um exercício difícil pra caramba, não tem norte, não tem rumo para seguir. Mas você tem essa arma aqui, que é o Teorema de Pitágoras, já dá para você começar a pensar em alguma coisa. Lembra do Pitt? Ah, Léo, Brad Pitt? Não, pô, é o Pitt, não é esse cara bonitão aqui, é esse outro carinha estiloso da barba gigantesca aqui. Esse grego aqui da Grécia Antiga. Tá bom? Lembra do Pitt? Ah, mas Léo, olha só que legal. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembra? Não é quadrado da soma, hein? É soma dos quadrados.
Veja as aulas de matemática básica para saber a diferença. Já já eu vou pegar um exercício para mostrar isso para vocês, mas cuidado com isso. Olha só esse gifzinho que legal aqui, ó. Eu achei demais esse aqui, ó. Se você pegar um triângulo aqui, ó, e fazer um quadrado com a medida dos lados dele, por exemplo aqui, ó, no triângulo de cima aqui, acompanha o laser. Se eu fizer um quadrado, vai ter as medidas aqui, né, desse lado aqui do triângulo. Como é quadrado, os quatro lados são iguais. Mesma coisa desse aqui, eu vou fazer um quadrado desse lado aqui. É o que ele fez aqui, ó. E eu vou multiplicar os lados para ter a área. É a área deles. B vezes B, C vezes C. Dá C ao quadrado e B ao quadrado. Essas áreas aqui, ó, se eu somar, ela vai dar a área que eu teria se eu tivesse um triângulo, um quadrado aqui, ó, formando a hipotenusa, que é o que ele representa nesse GIF aqui, ó. Olha só, as áreas desses quadrados menores aqui que ele colocou, somando elas dá a área dessa hipotenusa. Olha só, esse GIF aqui é uma demonstração legal do Teorema de Pitágoras. Ele fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, ele fez esses quadradinhos aqui, fez a área e coube nesse quadrado maior que tem como medidas a hipotenusa. Olha só que legal. Ah, Léo, não gostei. Ah, tá bom. Tá bom, então, ok. Eu gostei. Alguns triângulos retângulos notáveis. Esses triângulos aqui, ó, se você guardar quanto eles medem, ajuda bastante no tempo seu. Ah, Léo, tenho que decorar, tenho que saber. Cara, você não precisa decorar assim, mas eu tenho que te trazer coisa a mais também e que facilita na sua prova de vestibular. Não tenho que passar só conteúdo, tenho que te ajudar no tempo também. Se eu fizer o Pitágoras, vou acertar o exercício? Vai. Só que você vai perder um tempinho a mais. Aqui a gente tem que economizar tempo também. Vestibular não é só corrida de quem acerta mais, é corrida de tempo. O Enem ainda, você vai ter que fazer uma redação. Difícil. Então vamos fazer, ó, quero descobrir essa hipotenusa desse triângulo aqui, ó. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Então eu tenho que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Fazendo essa continha, eu chego no valor 5. Esse é o famoso triângulo 3, 4, 5. 3, 4, 5. Esse é fácil de guardar, ó. Triângulo retângulo 3, 4, 5. Ah, Léo, beleza, eu tenho que decorar só esse. Cara, decorando esse, você também vai decorar ali o 5 ali, ó. As proporções encontradas entre ele, ó. Eu tenho um triângulo 3, 4, 5. Tem um outro triângulo 10, 8, quanto que vai ser esse 6? 20, 12, quanto vai ser esse 16? Olha só que rápido, cara. Muito mais rápido do que você fazia a continha no lápis aqui na mão. Ah, Léo, por que? Como você sabe? O que você fez? Cara, olha só, esse 5 aqui, essa hipotenusa multiplicou por 2. Esse lado multiplicou por 2. Esse lado aqui também vai multiplicar por 2. Lembra, semelhança de triângulos, aula 5. Se você não viu, dá uma olhada lá. Eu dei uns toques para você aprender a fazer de cabeça também. E esse aqui, ó, multiplicou por 4. 5 vezes 4, 20. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. Vai estar ali, ó. Olha aí, ó. 3, 4, 5, 6, 8, 10. Esse aqui, ó, multiplicou por 3. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 3, 15. 4 vezes 3, 12.
É legal você enxergar essas proporções aqui, ó. Vai te ajudar muito nos exercícios. Mais um, ó. 1, 2, quero descobrir esse C. Faça o Pitágoras, faz o Pitágoras, ó. 2 ao quadrado, lembra, ó. Não é o C ao quadrado aqui no primeiro membro, hein? É a hipotenusa no primeiro membro. 4 igual a 1 mais C ao quadrado. Fazendo isso, raiz de 3. Esse é o famoso triângulo 1 raiz de 3, 2. Raiz de 3, 1, 2. Raiz de 3, 1, 2. Como você preferir. Esse é o famoso triângulo 30-60. Vocês ainda vão ver muito ele na geometria comigo. É um triângulo famosíssimo. Léo, tem a proporção também? Sim. Você pode guardar como assim, ó, triângulo 30-60 é x raiz de 3, x 2x. x 2x, x raiz de 3. Olha só que legal. Se você enxergar essa proporção aqui, ó, vai economizar muito tempo. Ah, Léo, não consigo enxergar essa proporção. Cara, tudo bem, não tem problema não. Mas faz o Pitágoras. Eu só tô te dando coisa a mais aqui. A gente tem que dar coisa a mais também. Na trigonometria também, você pode fazer seno, cosseno, tangente. Vocês ainda vão ver isso comigo, tá? Mas fazendo o Pitágoras, você consegue acertar qualquer exercício. E esse daqui, ó, 1, quanto que vale a hipotenusa? Aqui eu chamei de D. Por quê? Vocês vão ver, já já. Faço Pitágoras, tenho que D raiz de 2. E quando eu tenho os catetos são iguais, aqui ó, 1, 2, 2, 4, 4, raiz de 3, eu tenho que a hipotenusa vai ser x raiz de 2 e eu tenho que os ângulos internos vão ser 45 graus. Por que vocês chamam de D, Léo? Porque essa daqui é a diagonal de um quadrado. Olha só. Olha o que eu falei. X raiz de 2. Qual que é 1, Léo? Qual que é 1? E aqui você vai ter 45 graus. Porque vai ser a diagonal de um quadrado. Olha só que legal, cara. Agora vocês já sabem calcular a diagonal de um quadrado qualquer. Olha que legal. Cara, tem mais. Por exemplo, ó, esse daí é o 5, 12, 13. 5, 12, 13. E aí por aí vai. Tem alguns mais comuns, mas você não precisa decorar tudo. Não estou falando aqui para você decorar tudo. Só estou te mostrando algumas coisas que pode facilitar na resolução de exercício para você, tá? Vamos fazer alguns exercícios aqui, ó. Encontre o valor de x, y, z e de h na figura abaixo. Então, eu tenho só essas três medidas aqui, que são, se vocês lembram, são as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então, vamos lá. X, y, z e de h que ele quer. Bom, eu tenho duas projeções, quero descobrir o h. É facinho, ó. H ao quadrado, ping-pong. H ao quadrado, ping-pong, ping-pong, ping-pong. H ao quadrado, ping-pong, ping-pong. Olha só que legal. H ao quadrado, ping-pong. Tá vendo? Lembra, guarda esses macetinhos. Parece idiota, mas dá para lembrar legal. Faço H ao quadrado, 9 vezes 3, raiz de 27, 3 raiz de 3, fatorando esse 27. Ok, ele quer o y. O y é 12, facinho. 9 mais 3, só somar. O y aqui está representando a hipotenusa. Hipotenusa, tá? Eu falo hipotenusa brincando. E o x? Tá bom, o x eu posso fazer Pitágoras. Pitágoras vai ser para o z, perdão. O x eu tenho a hipotenusa inteira e tenho uma projeção. Aqui, ó, a sua projeção vale 3 e y 12. Posso fazer essa regrinha aqui, ó. X ao quadrado y vezes n. 12 vezes 3, tiro a raiz, dá 6.
Ah, Léo, e mais ou menos? Verdade, boa pergunta. Para tirar a raiz tem que ser mais ou menos. Só que aqui a gente está falando de geometria, né, gente? Aqui a gente está falando de espaços, de distâncias, de medidas. Você não vai ter uma medida em centímetro, em centímetro, em metro negativa. Não tem menos 6 centímetros, menos 6 metros. Você tem 6 metros. Então aqui, de fato, a gente despreza o valor negativo. Mas é uma boa pergunta a se fazer. Nas outras matérias, você tem que considerar, sim, o valor negativo. Tá bom. E o z? Eu posso fazer um Pitágoras. Só que, olha só, você que é espertinho, ó, já olhou. Se o y vale 12 e o x vale 6, um vale o dobro do outro. O Léo falou de algum triângulo desse atrás. E realmente, ó, é o triângulo famoso 3060. x2x, ó. x2x. Se aqui vale 6 e aqui vale 12, aqui vale 6 raiz de 3. Olha só que legal, você já economizou um tempo lembrando dessa proporção. Viu só? Determina a altura de um triângulo retângulo de lados 5, 12 e 13. Olha lá, primeira relação que eu falei, se a gente tiver todos os lados de um triângulo retângulo, lembra, ó, gente, ó, triângulo retângulo, ele falou aqui, ó, um triângulo retângulo. Eu posso fazer aquelas relações lá só para triângulo retângulo, não é para qualquer um não, tá? Então tá bom, nesse nem vou fazer desenho. Eu tenho que a primeira relação, A vezes H, B vezes C. A vezes H, B vezes C. Tá bom, é só substituir. Tenho que o A é 13. Ah, Léo, como que você sabe que o A é 13? Porque esse daqui é o maior lado. Como eu falei para vocês, a hipotenusa é o maior lado do triângulo. Tá bom? E olha aqui, ó, é um famoso triângulo 5, 12, 13. Olha só, mais um aí, ó. Substituo os valores, eu tenho que o valor da altura é 60 sobre 13. E dá para achar as projeções? Dá também, ó. Aqui ele pediu só a altura, mas dá para achar as projeções também. Vamos além, ó. Eu tenho aqui essa relação, b ao quadrado, a vezes n. Tenho o n, quer dizer, tenho o b, o a e o n é o que eu quero achar. B ao quadrado, aqui no caso eu chamei de 5. Ah, eu posso inverter? Pode, aqui pode. Chamar o C de 12 e o C de 5 e o B de 12 pode. Só não pode inverter entre os membros aqui, depois do igual, né? Então tá bom, fazendo essa continha, você tem que 25, 13. E a outra projeção, o M, mesma relação, ó, só que com a projeção dele. Eu acho que o M é igual a 144 sobre 13. Legal. Mais uma questãozinha, ó. Sem desenho. Uma estação de tratamento de água ETA localiza-se a 600 metros de uma estrada reta. Uma estação de rádio ER localiza-se nessa mesma estrada a 1000 metros da ETA. Pretende-se construir um restaurante na estrada que fique à mesma distância das duas estações. Calcule a distância do restaurante a cada uma das estações. Aí você fala, eita! Entenderam, né? Entenderam aqui. Mas não é eita não, é facinho, ó. Para facilitar, esse daqui eu vou desenhar. Aqui a gente tem a estrada e a ETA aqui a 600 metros da estrada. Aqui, ó, ele fala aqui, ó, a ETA localiza-se a 600 metros de uma estrada reta. Ok. Uma estação de rádio ER localiza-se nessa mesma estrada a 1000 metros da ETA. Aqui, ó, desenhei a estação de rádio a 1000 metros da ETA. Ele quer construir um restaurante aqui, ó, no meio dessa estrada aqui, de modo que ele fique na mesma distância da ETA para a estação de rádio aqui, ó. Coloquei esse risquinho aqui para falar que ele quer que seja da mesma distância. Tá bom, então, ó. Se eu souber
toda esse cateto aqui, ó, porque eu tenho um cateto e uma hipotenusa. Se eu souber todo esse cateto e tirar esse pedacinho aqui, eu tenho a distância. Então tá bom. Vou chamar essa distância de Dzinho. E esse cateto maior aqui de x. Eu posso aplicar um Pitágoras. Ó. 1000 ao quadrado, que é a hipotenusa aqui, igual a 600 ao quadrado mais x ao quadrado. Nossa, Léo, que número grande. Número grande. O que pode facilitar aqui vocês a fazer é deixar em potência. Deixar em potência de base 10 e facilita, tá bom? Perdão. Mas aqui a gente não tem o tempo de fazer tudo aqui, né? Aqui a gente está em geometria. Se vocês ficarem em dúvida, manda mensagem para mim, para os monitores perguntando, tá? Fazendo essa continha, vocês chegam no valor de 800 metros. Então, 800 metros é esse x aqui, ó, inteiro. Não é o d aqui que eu achei. É essa distância aqui, ó. Se tudo isso aqui vale d, quanto vale isso daqui, ó? Vale 800 menos d. Pô, olha só que legal. Olha esse triângulo aqui, ó, do eta aqui até a estrada, seguindo por ela, e a distância do rádio até o eta. Do restaurante, perdão. Eu tenho mais um triângulo retângulo com uma variável só. Só tenho d aqui, ó, de letra. Então dá para a gente fazer outro Pitágoras aqui, ó. D ao quadrado igual a 600 ao quadrado mais 800 menos d ao quadrado. Olha aqui, ó, atenção aqui. Não é 800 menos d ao quadrado aqui só, hein? Tudo isso aqui está ao quadrado. Lembra que eu falei no começo? Não é o quadrado da soma ou o quadrado da subtração. É a soma dos quadrados. Soma dos quadrados aqui, ó. Aqui, ó. Então a gente vai ter d ao quadrado, 600 ao quadrado, desenvolvendo esse quadrado da subtração aqui, a gente tem quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Olha só que legal. Lembra aqui, ó, matemática básica, tá, pessoal? Isso daqui, tem que ir com esses conceitos prontos aqui já. Então, fazendo essa continha aqui, pô, Léo, vou ter que tirar a raiz dessas contas grandes. Não, olha só que legal. Tenho D aqui, um passa para lá menos, então fica 0. Eu corto esse D aqui, ó. Já eliminei o quadrado, olha só que legal. Como o exercício foi bonitinho com a gente. Passo o 1600 para o outro lado, eu tenho essa continha aqui. Você fazendo essa continha, a gente cai que D igual a 625 metros. Então, vamos interpretar o exercício. Para eu construir um restaurante aqui, ó, que seja da mesma distância da estação de rádio até o ETA, eu tenho que construir ele a 625 metros da estação de rádio nessa estrada aqui. Perfeito? Último exercício, neném. Aí, ó, caiu no neném também. Na figura acima, aqui ele está abaixo, né? Que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, o comprimento total do corrimão é igual a... Tá bom, aqui ele tem 30 centímetros de corrimão, mais 30 centímetros aqui e aqui, ó. É o que eu tenho que descobrir para responder a questão. Tenho que descobrir esse daqui. Bom, eu tenho essa medida aqui, ó. 90 centímetros, que é a mesma dessa daqui. E tenho também, deu uma travadinha aqui para mim, voltou agora. E tenho também essa medida aqui, ó. Ah, Léo, qual que é? Ué, é igual a essa daqui, ó. É só eu somar esses 5 degraus. Tenho 1, 2, 3, 4, 5 degraus. Fazendo essa continha aqui, eu tenho que dar 120 centímetros. Essa medida aqui, ó.
que é um cateto embaixo. Tá bom? Vamos lá. Olha só que legal se você tivesse enxergado isso daqui, ó. Você pode fazer um Pitágoras? Pode. Mas, olha só. Esse é um triângulo 3, 4, 5 vezes 20. Vezes 30, perdão, aqui coloquei coloquei errado aqui, tá, galera? É 30 aqui. 30. Vou confundir por 120 aqui. Olha só. 3 vezes 30 dá 90. E 4 vezes 30 dá 120. Então, se eu tiver 5 vezes 30, eu tenho que dar 150 centímetros. Olha só, se você tivesse visto essa proporção de um triângulo 3, 4, 5 vezes 30, não é 20 aqui, errei aqui, é 30. Eu acharia o comprimento desse corrimão facinho, rapidinho. Ah, Léo, mas posso fazer Pitágoras? Sim, deve fazer Pitágoras, pode fazer Pitágoras também. Se você não conseguiu enxergar essa proporção, ou senão você tipo fica, qualquer triângulo que cair no vestibular vai ser esses conhecidos que o Léo falou. Não, não vai. Aí você fica lá, ai, cadê a proporção aqui? Cadê? Não, aí já passaram 10 minutos, você está naquela mesma questão. Às vezes, se você fizer um Pitágoras, vai ser mais rápido do que você tentar ficar procurando essa proporção. Mas se você enxergou rapidinho essa proporção, ótimo. Ele queria o comprimento total do corrimão, é só eu somar. Dá 210 centímetros. Na alternativa do Enem, ele pediu em metros, então convertendo para metros eu tenho aqui 2,1 metros. Tá bom? Galera, aula um pouquinho longa hoje, 37 minutos mais ou menos aí. Mas é uma aula importantíssima, espero que todos tenham visto aí, prestado atenção. Se você ficou com alguma dúvida, volta a aula aí, vê o pedacinho que você ficou em dúvida, ou se não, manda dúvida para mim, para os monitores. E lista no Drive. Lista no Drive já está pronta lá. Vocês vão ver a aula quarta-feira. Já está lá, lista no Drive para vocês fazerem, tá? Muito importante. Espero que tenham feito a lista de semelhança de triângulos também. Ok? Agora vocês são capazes de entender esse meme aí. Ok? Cada vez mais capacitados. Léo, não consigo fazer no vestibular, mas consigo entender meme. Tá bom, então. Muito obrigado, pessoal. Boa semana aí para vocês. Bom restinho de semana. E até semana que vem com mais geometria. Tá bom? Tchau, tchau.